Ilhas da Redenção, terceira parte, Além da Terra, capítulo 1, Notícias de Além-Túmulo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Além dos acanhados horizontes da Terra, a vida continua incessante e bela. Na vastidão do universo, sob a luz de infinitos bosques de estrelas e em variados pontos do campo gravitacional que circunda o plano físico, existem as cidades espirituais. São as pátrias-mães de todos aqueles que ainda permanecem vinculados ao orbe terreno. Espíritos enobrecidos, detentores de grande cabedais de conhecimento e amor, em processo de comunhão com o Criador de tudo que existe, utilizam de delicado elemento, mais sutil e rarefeito que a matéria como é conhecida na Terra, a fim de edificar moradias que acolham àqueles que deixaram a vestimenta física. Tais construções obedecem aos desígnios do Pai Celestial, estatuídas em critérios baseados no bem e no belo, e visam atender às múltiplas necessidades de quantos ali aportam. São encontradas em variados aspectos, desde pequenas estações de refazimento a grandes metrópoles. Algumas destas últimas causam a impressão de que qualquer cidade na Terra, mesmo as consideradas mais belas, prósperas e acolhedoras, pareçam meras cópias imperfeitas. O plano espiritual é agora a moradia dos membros da família Lira Brandão, pois a maioria de nossos personagens havia se retirado da oficina terrestre. Anita e seus filhos residiam em uma dessas grandes cidades, cuja beleza arquitetônica e jardins elaborados relembravam os panoramas de antigas cidades europeias, exibindo arte mais aprimorada e sublime. É um dos muitos mundos de transição, situado próximo à crosta terrestre, onde abnegados tutores espirituais acolhiam os recém-chegados da Terra e auxiliavam candidatos à reencarnação a retornarem ao planeta de provas e expiações. Embora fosse uma cidade espiritual, onde sobressaía a harmonia, estava longe de ser categorizada entre os mundos felizes. Locais em que a luz, o contentamento, a beleza e o amor inspiram a todos permanentemente, visto que, apesar de seus habitantes contarem com adiantados recursos em diferentes áreas do conhecimento e usufruírem de complexa rede de auxílio de espíritos iluminados, pairavam na atmosfera espiritual ligeiros reflexos da ansiedade que ainda envolvia a maioria dos moradores. Pois a nenhum deles estava oculto o fato de ali estarem temporariamente e a qualquer tempo enfrentariam mais uma temporada de desafios no mundo terreno. A casa de Anita era um dos muitos lares encantadores que ali existiam. A bela edificação de paredes brancas e amplas janelas situava-se no centro de exuberante jardim. Nitidamente havia ali o reflexo mental de seus proprietários, que recriaram com carinho o ambiente semelhante àqueles onde viveram nas duas últimas jornadas terrenas. Anita desejou um jardim que lembrasse as cores dos vitrais que adornavam um dos templos da cidade. Admirava os delicados detalhes onde resplandeciam elaborados mosaicos de um material semelhante ao vidro em variados matizes da cor azul. E assim cultivou grandes canteiros de hortênsias, tulipas, jacintos,
glicínias, violetas, orquídeas, dálias e lírios, que enchiam o lugar da cor azulada, cujas nuances intercambiavam o tom muito claro, quase branco, passando pelo azul celeste até o anil. Uma graciosa fonte luminosa embelezava o ambiente e enfatizava a beleza das flores. Agrupamentos familiares como aquele, formado por espíritos que cultivavam afinidade de gostos, a similitude de tendências e ideias, são repletos de harmonia. O avôzinho Miguel, os filhos, as noras, o genro e os netos, vez ou outra, ali se reuniam como tantas vezes fizeram. Enchiam a casa de boa música, de riso, de histórias agradáveis, de leituras evangélicas e de orações. Esther frequentava um dos educandários infantos juvenis da cidade. Nina e Anita continuaram a trabalhar com o propósito de vê-la mais equilibrada e feliz. Generosas, estendiam o afeto e o amparo a outros jovens, tornando-se mais que preceptoras do educandário, pois recebiam em seus braços os jovens e crianças que ali viviam como filhos amados do coração. Pedro e Henrique, possuidores de longa ficha de serviços prestados ao próximo, conquistaram o direito de gravitarem para mundos mais felizes. Porém, sabedores da necessidade de Anita e Esther trilharem escarpados caminhos, solicitaram a permanência junto a ela. Atendidos em seus anseios, aguardavam o momento em que o auxílio se concretizaria de forma mais efetiva sem ociosidade. Utilizavam o tesouro das horas, alternando períodos em que estudavam com venerandos mestres em institutos de educação situados em esferas mais altas e periódicas visitas às zonas sombrias, quando se dispunham a realizar tarefas de socorro e amparo aos transviados do bem e do caminho reto. Uniam-se às caravanas de lanceiros, padioleiros e enfermeiros em busca de espíritos rebeldes, aqueles que, indiferentes à solicitude de Deus, orgulhosos e revoltados, habitavam tristes paragens que se estendiam desde a crosta terrestre. Bento, o antigo escravo, residia em um posto de socorro, situado entre esta cidade espiritual e a terra. Bebera cálices amargos na última etapa terrena, repleta de duras provas e expiações. Despertara frente aos compromissos consigo mesmo e com aqueles que foram os principais alvos de sua insânia. Agora, o antigo frei dominicano interessava-se vivamente pela própria redenção. O médico Miguel Ferraz, que outrora fora padre Inácio, o visitava repleto de satisfação ao contemplar o pupilo tão disposto a seguir as orientações dos tutores espirituais do lugar. O local oferecia vasto campo de trabalho a abnegados tarefeiros do bem que se dedicavam à função de auxiliar irmãos recém-libertos do corpo e ao socorro de outros tantos que, atraídos pelas paixões inferiores, perambulavam pela crosta terrestre e em regiões próximas. Com o propósito de acentuar a própria renovação moral, Bento participava de cursos sobre o novo mundo em que vivia e as condições de vida ali existentes, sem descuidar da análise de si mesmo e da educação dos sentimentos. Com o tempo foram surgindo, naturalmente, as primeiras lembranças do passado. E assim foi submetido à terapêutica especializada em extrair tais arquivos, possibilitando a retomada do patrimônio que armazenara ao longo das duas últimas existências. Embora estivesse livre do condicionamento mental da personalidade outrora escravizada, deplorava as aventuras medonhas às quais se atirara em Portugal. Desejava esquecer o homem déspota que fora
envergonhava-se de ser utilizado o santo nome de Deus e de Jesus a fim de semear medo e dor. Assim, preferiu manter a aparência do corpo físico utilizado naquele tempo em que viveu na fazenda Ouro Verde. O progresso contínuo de Bento concedeu-lhe segurança e coragem, levando-o a aceitar posto de trabalhador. Se antes mapeara Lisboa e arredores a fim de perseguir e amedrontar, agora era exímio conhecedor da vasta região trevosa que se estendia além das muralhas de segurança que rodeavam o posto de socorro. Catalogou os habitantes, enumerou caravanas e jamais se escusava de ir, pessoalmente, em tais antros resgatar aqueles propensos a reformar-se. Muitas vezes, excursionava em tais regiões na companhia de Pedro e Henrique. Se ao amigo Pedro dedicava um afeto sem mescla, aproximava-se de Henrique cheio de remorso por saber-se responsável pela tragédia que vitimou a família Rosenthal, quando ele era o jovem Simão. Mas quem resiste ao encantamento daquele que insiste em sinalizar que havia esquecido todo o mal, afável, sempre manifestando espontânea jovialidade? Acabaram por estreitar os laços de afeição mútua, tornaram-se companheiros de trabalho. Alegravam-se com os progressos daqueles que recolhiam nas furnas e muitas vezes se emocionaram junto às mães aflitas que os acompanhavam em busca de seus rebentos, envolvidos em intrincadas teias de sofrimento. Leopoldo, assim continuaremos a chamar o ex-fazendeiro, outrora barão do café, realizar as expectativas de devolver à sociedade brasileira o que antes havia roubado. Como sonhou, conquistou o diploma de medicina e viveu sempre envolvido com problemas relacionados às precárias condições de vida da maioria da população. Enquanto Leopoldo estava na terra, Anita e os filhos visitaram-no regularmente. Anita precisou lidar com o fato de vê-lo consorciado a outra mulher e pai de 3 filhos. Acompanhada do avô Miguel, ouviu a explicação sucinta. São esses os corações que em recuados tempos ele feriu, e agora dedica-lhes proteção e amparo. Anita desejou ter maior cabedal de compreensão e aceitação que a tornasse imune às emoções negativas, mas confusa, sem a total compreensão de antigos fatos que geraram tal situação, afastou-se do cotidiano de Leopoldo. Utilizava o tempo em profícuo labor na renovação de si mesmo. Buscou com mais afinco o estudo e o trabalho. O esforço de transformar-se gradativamente dissipava as sombras impostas pelo próprio egoísmo. A convivência com a família, os amigos e instrutores residentes na colônia proporcionavam-lhe momentos de doces alegrias que alimentavam e reconfortavam-lhe o espírito. Lentamente, tais pilares tornaram-se o sustentáculo de um novo cotidiano, cheio de renovadas esperanças, fator deveras necessários para se vislumbrasse horizontes menos estreitos. Certo dia, o avô Miguel a convidou para visitar Leopoldo no ambiente de trabalho. E Anita o viu em longos plantões noturnos em um movimentado hospital. Em outros momentos, surpreendeu-se ao encontrá-lo na zona rural, lendo sentado em uma rede ao lado de uma choupana, cujas paredes eram feitas de barro, com pequenas toras de madeira e o telhado de taipa. Admirada, olhou para o avô indagando. O que Leopoldo faz em um lugar tão semelhante às senzalas mais rústicas? É também pesquisador, desejoso de servir as gentes mais desprovidas de conforto material. Investiga a origem de doenças que assolam essas comunidades.
Novos rumos já delineavam no horizonte. Dedicado à ciência e pouco afeito a qualquer religião, Leopoldo concluiu a última etapa terrena e retornou ao mundo dos espíritos. Acolhido em outra cidade espiritual, Leopoldo recebia a visita periódica de Miguel, como se fosse um amigo de longa data que o auxiliava. Miguel informava a Anita e aos filhos os progressos que ele fazia. Mencionou o período de aceitação e adaptação à vida do espírito, o início da integração à comunidade da cidade espiritual, o retorno à terra, seguido do choque de encontrar a família terrena plenamente modificada. Leopoldo viu Vera, a mulher com quem se casara na última encarnação, em segundo matrimônio, e os filhos profundamente afeiçoados ao homem que carinhosamente os tratavam como pai. Anita e os filhos aguardavam pacientemente o longo tempo que ele levou para desvencilhar-se dos conflitos e emanações terrenas em que permanecia enredado. Leopoldo, possuidor de alguns créditos na área da medicina e através da intercessão de Miguel, foi encaminhado ao trabalho. Fiel ao propósito de auxiliar na reconciliação dos inimigos, Miguel o situou junto ao antigo frei dominicano. Assim, ele começou a contribuir nos serviços de recuperação de espíritos dementados que eram asilados no posto de socorro onde Bento atuava. A misericórdia divina, incessantemente, concede-nos chances de reconciliação conosco, com o próximo e, consequentemente, com Deus. Se anteriormente os contemplamos engalfinhados em atitudes de rancor, agora Leopoldo e Bento estavam associados em tarefas socorristas. Bento, ciente de todos os desatinos do passado em Lisboa, percebeu que Leopoldo ainda o tratava com certa reserva. Porém, ele há muito consolidara em si a vontade de agir diferente e o envolveu em atitudes de afável amizade. Enfim, aprendera que afeto não se toma, é conquista cultivada em pequenos gestos de carinho. Em determinada ocasião, a instituição recebeu a presença de abnegados trabalhadores que regularmente ali compareciam, oferecendo auxílio. Entre eles estavam os filhos que Leopoldo recebera no lar construído com Anita. Para evitar quaisquer choques emocionais, Henrique e Pedro se aproximaram como se fossem apenas amigos e colaboradores. Leopoldo abraçou-os sem saber de onde vinha tanta ternura. Emoção indefinível ligava aos rapazes e passou a ansiar pela presença deles. Buscava-os em todas as horas livres. O tempo passava célere. À medida que se livrava dos condicionamentos mentais adquiridos na vida material, Leopoldo mais se doava aos doentes e, paradoxalmente, quanto mais se esquecia dos próprios conflitos, outras reminiscências espocavam em sua mente como tênues fachos de luz em fugaz acesso à memória recente. Paulatinamente, as lembranças surgiam, permitindo-o rever as duas últimas existências em que vivera em Portugal e no Brasil. A golpes de férrea vontade buscava o exercício do perdão. Não desejava permanecer algemado ao rancor que ainda sentia pelo ex-sacerdote dominicano, assim como necessitava aceitar e perdoar a si mesmo ao contemplar-se como um escravocrata. Impressionado com as reviviscências, necessitou recorrer aos préstimos de colegas especialistas em tratar as emoções, para que uma terapia bem conduzida o auxiliasse a avaliar tudo o que vivera, para que extraísse as lições e assimilasse novas perspectivas quanto ao futuro. Em uma das excursões às zonas inferiores, Bento e Leopoldo participaram do resgate do filho de uma das trabalhadoras do posto.
Encontraram-no em estado lastimável. O socorrido também fora um padre inquisidor. Portanto, grande desequilíbrio, sequer enxergava a mãezinha, que o aconchegava no colo como se resgatasse do abismo um tesouro longamente procurado. Diante do quadro que revelava avassalador sofrimento, todos se enterneceram e, ao retornarem ao posto, embora tocados com a triste situação do irmão socorrido, comentavam satisfeitos o sucesso de mais uma empreitada. Leopoldo era o único circunspecto. Em silêncio, pensava que jamais se detivera a avaliar os despenhadeiros nos quais Bento havia se atirado e o quanto havia sofrido. Observou que tanto o frade inquisidor quanto o escravo desapareceram na noite dos tempos. Ele havia se modificado. Leopoldo analisou a si próprio e compreendeu que também já não era o mesmo. Não era o comerciante de joias, nem o barão do café. A partir dessa perspectiva, conseguiu enxergar Bento como um dos mais fiéis tarefeiros do bem, e o perdão surgia como um tímido raio de sol na escuridão da estranha antipatia. As portas da unidade hospitalar despediram-se como faziam costumeiramente. Cada um que compunha a caravana se afastava a fim de retomar as antigas funções. Leopoldo estendeu a mão a Bento e o olhou. Era um simples cumprimento, mas em séculos, pela primeira vez, havia naquela proximidade compreensão e entendimento fraternal. De posse dos arquivos do passado e tomado de emoções novas, Leopoldo reencontrou a família espiritual. Quanto deslumbramento ao abraçar Miguel, Pedro e Henrique. Quanto encantamento ao beijar os filhos ternamente, como fazia quando eles ainda eram crianças. E quanta expectativa antes de reencontrar Anita, Alice, os netos. Era uma noite muito significativa para a família. Reuniram-se em um comovedor banquete espiritual. Entrelaçando o passado e o presente, Henrique e Pedro recordavam a terna amizade que viveram com os jovens Simão e Amadeu, dedilhavam o piano e entoavam os salmos de Davi em hebraico. Conduzido por Miguel Ferraz, Leopoldo, já despido do véu que encobria o passado, reencontrou o grupo familiar do qual ficara afastado por pouco mais de meio século. O amigo leitor poderá imaginar que é tempo demasiado longo para estar longe de afeições que tão de perto falam ao coração. Mas qual linguagem humana é suficientemente rica para descrever o quanto o amor é um laço imperecível e inquebrantável? Ao contato das emanações magnéticas daqueles que tão poderosamente nos atraem, bastam alguns segundos para que o coração se aqueça e nele revivifiquem sentimentos momentaneamente adormecidos. O reencontro da família Rosenthal Lira Brandão foi repleto dessa poderosa emoção que revigora e enche de esperança em um futuro radioso de alegria.